Fala galera do The Clock, bom, André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre a rodada deste domingo de NFL. Antes de começar, não tem Sunday Night porque este vídeo está sendo gravado durante o Sunday Night, então sem possibilidade de ter Sunday Night. Porém, contudo, entretanto, vamos ao que interessa. Semana 16, domingão de NFL. Primeiro jogo a ser falado, Cleveland Browns, 6-24, Cincinnati Bengals. Um jogo onde Joe Burrow novamente prova que ele deveria ser o MVP da temporada, ou pelo menos estar nessa disputa de MVP, pelo menos estar nessa conversa de MVP, algo que não vem acontecendo, porque pesa muito o fator vitória-derrota para esse tipo de prêmio, infelizmente, porque ele não tem culpa de ter uma defesa tão ruim. Uma defesa que começa o jogo já entregando um caminhão de jardas para o Jeremy Ford, que é o running back desse time de Cleveland, mas com todo respeito, esse time de Cleveland não tem condições, né? É um time bem abaixo do esperado. Tem alguns jogadores bons realmente, mas no geral é um time com muitos problemas e muitos buracos que são expostos pelos seus adversários no caso, né? E foi isso que aconteceu nessa partida. Como eu falei, começou botando o pé na porta, né? Empurrando o time do Bengals contra a parede, e o Dorian Thompson-Robinson, que é o quarterback, não fez absolutamente nada nessa partida. Foi uma partida bem fraquinha dele contra uma defesa fraca do Cincinnati Bengals. Do outro lado, a gente teve um time de Cincinnati com um ataque com a dupla Burrow-Chase fazendo o que queria, mas no final venceu o melhor time, tá? É apenas isso. O Cincinnati Bengals apenas fez o que deveria fazer para vencer o jogo. Não foi uma partida mirabolante. O Joe Burrow teve um TDzaço, inclusive, que eu tenho que falar, que foi um TD dele se jogando, estilo super-homem. Ele ia tomar um sack e acabou se jogando para frente, e ainda assim deu um passe, se eu não me engano, pro T. Higgins. E foi assim, um TD maravilhoso, mas nada assim fora do normal, não sei se lance. E é isso, tá? Então, bom, dito isso tudo, antes da gente ir pro próximo jogo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, e obviamente seguir o On The Clock em todas as redes sociais e virar membro, tá? Não se esqueça, o draft está chegando, vai ter conteúdo para membros em relação a isso, e é isso. Bom, dito isso tudo, próximo jogo deste domingo, Atlanta Falcons 34, 7 New York Giants. Michael Penix enfim estreou para a galera da quinta série. Fica extremamente feliz, né? Foi assim, um jogo muito bom do quarterback calouro, um rookie que vinha sendo banco do Kirk Cousins, recebeu a oportunidade agora no final da temporada para dar uma sobrevida para esse time do Falcons, que ainda briga por playoffs. E cara, que jogo bom dele. Parecia um veterano jogando, parecia um cara de 5 anos de NFL, já num segundo contrato praticamente, e ele vai lá, entrega passes para os seus recebedores. O Bijan Robinson também faz uma partida relativamente ok. E do outro lado a gente tem o New York Giants com um time comandado por Drew Lock de maneira bem ruim. O New York Giants que não consegue fazer absolutamente nada. Uma defesa que foi engolida por esse ataque do Atlanta Falcons. O placar demonstra isso. E claro, a gente novamente não pode deixar de falar sobre o Michael Penix Jr., que é o foco aqui, né? Esse jogo tem que ser todo dele. Cara, que estreia. Teve tranquilidade no pocket, fez as leituras progressivas, parecia um veterano, como eu falei, sabe? Ball placement perfeito, ou seja, aquela janela de passe que a gente tanto escuta dos comentaristas falarem. Cara, janela perfeita, sabe? Ele, quando tinha a rota que era para colocar na frente do seu recebedor, ele colocava. Teve passes que ele precisou colocar um back shoulder pass, ou seja, um passe atrás do ombro, ele conseguiu colocar. Ele conseguiu encaixar passes onde ele colocava o seu recebedor para se proteger de pancadas no meio do campo de um safety, de um linebacker. Conseguiu fazer isso também. Então assim, estava pronto para se estrear, e é por isso que ele estreou neste momento da temporada. Nem sempre você precisa começar com o seu quarterback na semana 1. Tudo bem, o Kirk Cousins recebeu um contrato longo, sim. Recebeu um contrato longo, contrato caro, mas não vinha jogando bem. Michael Penix talvez não tivesse preparado para jogar na semana 1. Talvez precisasse dos treinamentos, precisasse estudar, né? Como ele provavelmente precisou. E foi isso que aconteceu. E aí quando ele entrou hoje, entrou jogando o fino, jogando de terno, né? No português claro, assim, no termo futebolístico, vamos dizer assim.
Então, uma partida maravilhosa, uma vitória consistente e convincente desse time de Atlanta. Claro, não posso deixar de falar sobre as duas pick six que rolaram nesse jogo. Claro, Jesse Bates, uma delas, bela pick six, mas a outra do Matt Judon, que foi uma bela pick six, assim, quando tem pick six de edge, né, ou defensive tackles, a gente tem que citar isso. Então, é isso. Bom, vamos pro próximo jogo. Detroit Lions 34-17, Chicago Bears. Uma vitória sólida do Detroit Lions, uma vitória justíssima do Detroit Lions, mas a gente não pode deixar de falar que o Caleb Williams fez uma partida gloriosa. Claro, brincadeiras à parte, foi uma partida boa, gloriosa se ele tivesse vencido, mas ele fez uma partida boa, uma partida sólida, tá? Encontrando seus recebedores, fazendo com que Keenan Allen tivesse 141 jardas. Claro, eu não sou tão fã assim de ficar falando estatísticas, mas é importante dizer isso, com o Keenan Allen jogou bem e o com o Caleb Williams jogou bem contra uma defesa que, ok, muitas lesões, uma defesa praticamente mista, né, com bastante reservas em campo, mas ainda assim é uma defesa do Detroit Lions que veio causando problemas contra ataques bons. Veio causando problemas contra quarterbacks bons. E o Caleb Williams conseguiu suplantar isso e fazer uma partida relativamente ok, tá? O placar não mostra muito o que foi esse jogo. Detroit Lions, do outro lado, a gente teve o Jared Goff jogando bem. A gente teve um Jahmyr Gibbs, onde fez também uma partida sólida. Jameson Williams também fez um jogo bem bom para os padrões de um wide receiver. Então, assim, o ataque do Detroit Lions, que não tem tantas lesões assim, consegue prevalecer contra uma defesa que é fraca, sabe? A defesa do Chicago Bears, ela começou muito bem, mas ela decaiu muito nas últimas semanas. É uma defesa que eu já considerava ela uma defesa boa no início, depois mediana, e agora já considero uma defesa fraca, porque tá cedendo muitas jardas, tá cedendo muitos pontos, já encontraram os buracos dessa defesa, e com isso, o nosso querido Caleb Williams, ele não tem muito o que fazer, né, quando ele recebe essa bola no ataque, porque sua defesa cede muitos pontos, e é isso. Mas, de todo modo, a gente viu um ataque de Detroit jogando bem, um ataque só executando o que precisava para poder bater essa defesa, pontuar e vencer, que é o importante nesse momento, e garantir os playoffs, como já praticamente garantiu, e talvez seed 1, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Bom, dito isso tudo, Tennessee Titans 38, Indianapolis Colts. Jonathan Taylor fez um jogo impecável. Anthony Richardson fez um jogo abaixo do que se esperava, mas o Jonathan Taylor, ele fez de tudo. Só faltou passar pra TD, tá? É a única coisa que ele não fez. Mas, cara, ele jogou muito. Eu tenho que dar ênfase nisso, porque ele realmente fez esse ataque andar, tá? Se não fosse por ele, o negócio tinha desandado pra Indianapolis. Do outro lado, a gente teve um Tennessee Titans com o Mason Rudolph jogando até que bem, né? Apresentando futebol americano melhor que o Will Levis novamente. O Will Levis que não entrou em campo. E aí, cara, é assim, o Tennessee, ele precisa de um quarterback. É um time que não é tão ruim assim. Claro, tem muitos buracos, tem peças pra procurar nessa off-season, tanto em draft quanto em free agents, mas em termos gerais, cara, tem alguns talentos ali que podem ser úteis num futuro próximo, principalmente talentos ofensivos que não são aproveitados porque não tem um quarterback bom. E isso estraga o time, tá? Do outro lado, como eu falei, o Indianapolis Colts com uma defesa que cedeu muitas jardas e cedeu muitos pontos para um ataque que não é tão bom assim. E isso é preocupante, se é um time que quer jogar playoffs e pensa em jogar para valer os playoffs, né? O Anthony Richardson de novo com uma partida abaixo, como eu falei, uma partida onde ele erra muitos passes, onde ele não consegue encontrar seus recebedores, e fazendo uma leitura progressiva com uma certa tranquilidade. Teve que ter o seu jogo terrestre com o Jonathan Taylor para poder fazer com que esse ataque andasse, e ainda bem que ele tem o Jonathan Taylor, que é um grande running back. Sofre muito de lesões? Sofre, mas ainda assim é um grande running back e fez com que esse time vencesse, tá?
Bom, dito isso tudo, vamos para a próxima partida. Los Angeles Rams 19-9 New York Jets. Sim, o New York Jets perdeu de novo. E, bom, o Rams ele sofreu nesse jogo, tá? Ele teve um momento que ele tava perdendo e parecia que ele ia perder essa partida. O Aaron Rodgers parece que tá querendo garantir o seu contrato. E o Matt Stafford fez uma partida, vamos dizer assim, sólida. Uma partida ok, sabe? Só fez o que era necessário pra vencer. Não fez nada além. Ele teve a ajuda do Karen Williams pra vencer essa partida, que correu muito bem nesse jogo, tá? A gente não pode deixar de falar desse running back, que inclusive foi uma rodada cheia de running backs correndo bem. A defesa do New York Jets é uma defesa bomba, uma defesa problemática, e não consegue parar o jogo terrestre. Shemek veio e viu que os seus passes com o Matt Stafford talvez estivessem tendo alguns problemas na partida. Então, o que ele fez? E é o que todo coordenador ofensivo tem que fazer: ajustes, né? E os ajustes foram o quê? Já que eles têm problemas no jogo terrestre, vamos entupir o time deles contra o jogo terrestre. E é isso. E, cara, infelizmente é aquilo. Quando a gente joga videogame, a gente fica nervoso, né? Porque o adversário fica macetando contra a gente jogadas que a gente não consegue parar. E foi exatamente isso que o Sean McVay fez. Vocês não conseguem parar o jogo terrestre, vocês não conseguem parar o Karen Williams, então vou correr com o Karen Williams. E foi por isso que ele venceu de 19-9. E não tem muita coisa pra falar. O New York Jets, todo mundo já viu a bomba que foi nessa semana. Não era de se esperar outra coisa a não ser a derrota. Mas a gente vê um Aaron Rodgers e um Davante Adams tentando continuar na equipe na próxima temporada. Isso é claro, muito nítido inclusive, né? Parece ter a luz que está aqui na minha frente, de tão claro que tá. Porque eles jogaram não tão bem. Principalmente o Aaron Rodgers, que tá desde o início da temporada, não vinha tão bem. Depois chega o Adams, que, claro, chegou no meio da temporada e tudo, vinha de lesão também. Então, ok. Mas agora parece que os dois estão tendo uma sintonia de novo que tinham lá em Green Bay e estão fazendo uns jogos interessantes, mas isso não importa, porque o time é ruim, o time é mal treinado e faz com que perca, né? E é isso que acontece. Bom, momento brincadeira aqui, porque pra quem não sabe, torcedor do New York Jets, então é isso. Bom, próximo jogo, Philadelphia Eagles 33-36, Washington Commanders, um jogo que foi assim, interessante, vamos dizer. Um jogo decidido no final, um jogo que o nosso querido Jayden Daniels, quarterback do Washington Commanders, botou essa bola nas mãos do seu recebedor no final do jogo e colocou a bola debaixo dos braços e falou: vamos vencer, né? Uma partida que as duas defesas foram, vamos dizer assim, que elas sofreram contra os dois ataques. Eu ia falar que elas foram suplantadas, mas não chegou a ser isso, né? Os dois ataques, eles simplesmente passaram por cima das duas defesas. O Daniels passou para 2 interceptações, 5 passes para TD, jogou muito bem. A gente viu um Jalen Hurts saindo no início do jogo com uma concussão, então isso é um problema para o Philadelphia Eagles, porque ele vai passar umas semanas fora e Kenny Pickett vai jogar. O Kenny Pickett que fez um jogo bom para um quarterback reserva, vamos dizer assim, né? Se ele fosse o quarterback starter, eu não diria que foi um jogo bom, mas como ele é um quarterback reserva, a métrica ela desce. Então a gente tem que considerar isso também. Não estava preparado para entrar, entrou, fez o que podia. Saquon Barkley conseguiu correr bem, tá? Conseguiu ajudar o seu ataque a caminhar e a progredir pelo campo, isso é importante. As duas defesas, como eu falei, não tem muito o que dizer, não foram defesas boas hoje, foram defesas que sofreram contra os dois ataques. E no final, venceu o melhor quarterback, que é o Jayden Daniels, por bastante. Então, foi uma vitória interessante. A gente viu os recebedores do time de Washington, praticamente todos recebendo passes, né? Todo mundo que entrou em campo praticamente recebeu passe, quem era recebedor elegível. Isso é importante porque você vê que o Jayden Daniels ele tá entendendo o playbook e ele tá fazendo as leituras progressivas de maneira correta. Ele não tá focado somente em uma leitura ou somente no seu recebedor principal, na sua melhor, no seu melhor recebedor em questão de confiança. Não necessariamente é o melhor recebedor do time, mas um cara que ele confia muito, entende? Não é o caso. Você percebe que ele tá com uma sintonia com todos os recebedores. Interceptações vão acontecer, tá tudo bem, a gente tem que lembrar que ele é um rookie, mas ele vem fazendo uma temporada boa e fez um jogo bom contra uma defesa boa. Isso é muito importante. E também méritos para o Cliff Kingsbury, que comandou muito bem esse ataque e faz com que esse time vença, tá? Então é isso. Vamos para a próxima partida.
Arizona Cardinals 30-36 Carolina Panthers. Um jogo maluco, um jogo que foi pro overtime, um jogo decidido no final do final mesmo, né? Mas assim, alguns pontos interessantes, cara. O Chuba Hubbard com um ótimo jogo. A gente também viu um Bryce Young com um jogo ok, tá? Um jogo bem ok. Mas, cara, o Kyler Murray, ele oscilou demais nessa partida. Momentos que ele tava muito bem, momentos que foi muito mal. James Conner, que fez realmente esse ataque andar também. Como eu falei, essa rodada foi dos running backs aparecerem. Tem semana que é os recebedores, que eu falo muito dos wides, né? Hoje, eu tô falando muito dos running backs, porque realmente foi um dia de corrida. Vamos dizer assim, né? Tá chegando o final do ano, tá chegando aí a São Silvestre, então essa brincadeira aí. Mas, cara, falando sério, uma derrota preocupante pra Arizona, uma vitória motivadora pra Carolina, ainda mais pra próxima temporada. Você percebe que tem jogadores ali que podem ficar nesse time e vão fazer muito bem pra esse time pra próxima temporada e talvez pras próximas também. A gente vê um Bryce Young que tá se encaixando nesse sistema do Dave Canales, então assim, não é um problema, sabe? Talvez o Bryce Young tenha tomado jeito como o Canales fez com os quarterbacks que ele passou, né? Geno Smith, Baker Mayfield, antes de chegar, né, nos braços e abraçar o nosso querido Bryce Young e tentar salvar a carreira do Bryce Young. E como eu falei, Chuba Hubbard fez uma boa partida. Se não fosse pelo Hubbard também, esse ataque talvez tivesse corroído e tivesse perdido pro Arizona Cardinals, que não merecia vencer, com muitos problemas ofensivos, com muitos problemas defensivos, um Kyler Murray oscilante, e é isso, tá? Bom, e aí, antes de qualquer coisa, vamos para o segundo horário de jogos. Os jogos das 18 horas, Minnesota Vikings 27-24, Seattle Seahawks. Cara, um jogo onde mostra novamente que se o Geno Smith não tiver o auxílio do Kenneth Walker ou do Charbonnet ou qualquer running back desse time, não adianta, as coisas não vão funcionar. O Geno Smith, ele não pode passar a bola 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 vezes na partida. Claro, não tem como ele passar 100 vezes, mas vocês entenderam, né? Ele ter uma quantidade alta de passes, não adianta, vai dar errado. Beleza, você pode entrar lá no box score, ver ele lá com 300 e pancadas jardas e falar assim, parece que ele jogou bem, mas ele oscilou muito nessa partida. Ele não foi um quarterback confiável, ele não foi um quarterback que você espera que seja um quarterback de uma franquia como o Seattle Seahawks, uma franquia que sonha em ganhar, sonha em ter o Super Bowl e sonha em ser campeão, sabe? Não adianta. Mas se ele tivesse o Kenneth Walker jogando bem, que foi parado por essa defesa do Minnesota Vikings, a gente não pode deixar de falar isso, porque a defesa do Minnesota Vikings fez um bom trabalho contra o jogo terrestre. Sim, talvez a situação do Geno Smith tivesse sido melhor. Do outro lado, a gente teve um Sam Darnold que fez um jogo sólido. Pra muita gente talvez tenha sido um jogo bom, pra mim foi um jogo sólido, ele poderia ter jogado melhor. Mas, cara, quando você tem Justin Jefferson pra 141 jardas, brincando de jogar futebol americano, isso é maravilhoso. Você não precisa de muito, né? Você não precisa, porque você tem... Se você não tem o Ja'Marr Chase, você tem o Justin Jefferson, que são os dois melhores wide receivers hoje da NFL. Então, assim, cara, é isso. Entrega a bola na mão dos seus playmakers, como diz o grande Davis, né? E é isso que você tem que fazer. Entrega a bola na mão deles. E o Justin Jefferson é esse cara, né? Então é isso. Um jogo onde o Minnesota Vikings, ele simplesmente fez o que podia pra vencer, conseguiu vencer. No final, o Geno Smith é interceptado pra encerrar o jogo. E a equipe de Minnesota vence essa partida com uma tranquilidade que não foi tão tranquila assim. Mas ainda assim jogou bem melhor que essa equipe de Seattle. Bom, próximo jogo, Jacksonville Jaguars 14-19, Las Vegas Raiders. Um jogo que tinha tudo pra ser ruim, mas tem aquela máxima, né? Jogos que parecem ser ruins, ou de dois times ruins, acabam sendo jogos até que interessantes. O placar não foi um placar elástico, mas acabou sendo um jogo legal até de se ver, porque a gente tinha duas defesas ruins
E os dois ataques conseguiram se prevalecer em cima dessas duas defesas, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre o Brock Bowers. Cara, é um tight end que, se ele tivesse um quarterback melhor, ele conseguiria jogar muito bem. Infelizmente, ele não tem. E o Raiders precisa de um quarterback. Isso é fato. Vai na Free Agents. Tem também draft. Se não conseguir no draft e nem na Free Agents, vai ter que fazer trade, porque não dá pra jogar com O'Connell, com Gardner Minshew ou com Desmond Ridder. Hoje foi com O'Connell. E mesmo assim, cara... beleza, venceram 19-14? Sim, venceram. Mas venceram o Jacksonville Jaguars, que também... Eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar do Jaguars. É um time lamentável, um time muito fraco, um time muito ruim. Então, assim... Mas a gente tem que falar sobre o bom jogo que o O'Connell fez, o bom jogo que o Mac Jones fez. Outro cara que tem um destaque aqui hoje é o Brian Thomas, porque é um wide receiver também que enfrenta defesas boas. Em alguns jogos ele não joga bem contra essas defesas, mas quando enfrenta essas defesas ruins ele engole, né? Ele simplesmente acabou com a defesa do Raiders, conseguiu salvar a vida do Mac Jones em vários momentos e fez esse ataque andar. Não venceram, mas ele merece a estrelinha também, e é isso. Eu não vou perder muito tempo aqui falando sobre dois times ruins e um jogo que teve duas defesas fraquíssimas. Próximo jogo que eu falarei: Miami Dolphins 29-17 San Francisco 49ers. Cara, assim, né? Basicamente o Brock Purdy teve um jogo abaixo, tá? Claro, a gente viu o George Kittle e o Deebo Samuel chamando bastante atenção, fazendo uma partida que há bastante tempo a gente não vê esses dois jogadores sendo bons alvos nas suas partidas. A defesa de Miami também deixou muito a desejar, né? Foi uma defesa que deixou muito espaço para esses dois recebedores, inclusive, que é o Deebo Samuel e George Kittle, que são caras que você não pode deixar simplesmente fazerem o que eles quiserem em campo. Como foi hoje, aconteceu, né? Isso não pode acontecer, infelizmente, mas aconteceu e é isso. Mas, assim, do outro lado a gente viu um time de Miami com Tua, com uma partida ok também, mas não foi nada mirabolante. Pra quem pode falar também que o jogo foi abaixo, também tá tudo bem. Pra mim foi uma partida ok. Mas a gente tem que falar sobre o Achane, né? Devon Achane fazendo uma boa partida. Outro running back que corre muito bem. Outro running back que faz uma partida interessante. E outro running back que consegue a vitória pro seu time. No tanto que no último lance, assim, praticamente o último lance do jogo, né? Que foi o lance do TD. Ele recebe num toss. Já tava com 1,14, se eu não me engano, no relógio. Ele recebe num toss. E os bloqueios em zona funcionam. Ele consegue entrar na endzone livre. Ele correu praticamente o campo todo. Foi uma big play. Então, assim, foi basicamente isso, sabe? A defesa de São Francisco sofre contra o jogo terrestre do time de Miami. Miami consegue emplacar esse jogo terrestre em boa parte do jogo, o que foi importante para essa vitória. O Tua não precisou ser tão exposto assim, mesmo quando ele passou também. Não foi um quarterback sólido, não foi um quarterback tão bem assim, mas fez uma partida ok, como eu disse. E o Brock Purdy acabou sendo exposto porque o jogo terrestre de São Francisco não entra, né? É um problema que está sendo crônico, inclusive, e acaba que deixa o seu quarterback exposto. Mas ainda assim, ele conseguiu ainda fazer alguma coisa, como eu disse. Também tem muitos méritos, tanto do George Kittle quanto do Deebo Samuel, que é importante falar sobre esses dois, porque se não fosse por eles, o Brock Purdy tinha tido um jogo bem pior. Mas é isso, tá? E aí, bom, a gente vai pro último jogo. New England Patriots 14-24 Buffalo Bills, um jogo que, assim, Josh Allen oscilante na partida, lança uma interceptação boba na endzone. Ele basicamente também teve algumas tomadas de decisões ruins nessa partida, mas ainda assim consegue vencer, sabe? Consegue vitória. O New England Patriots fraco, o New England Patriots com muitos problemas, e principalmente, se o New England Patriots não tivesse o Drake May, a situação seria muito pior. Mas o Drake May é um bom quarterback.
ele mesmo com esse time zoado que ele tem, com esse time sem recebedores praticamente, porque ele praticamente não tem recebedor, com o Stevenson fazendo um jogo ruim, tá? E eu não tô nem falando daquele fumble bizarro que resultou no TD de Buffalo, mas, cara, ele não conseguiu correr. E aí, bom, esqueci de falar dessa linha ofensiva também, que, cara, não tem condições essa linha ofensiva. Então, assim, em todos esses sentidos, ele ainda consegue jogar bem. E do outro lado, eu não preciso falar muito. A gente tem um time de Buffalo com o James Cook fazendo uma boa partida, fazendo uma partida bem interessante, sendo, assim, carregador de piano desse ataque. Claro, tem o Josh Allen, que conseguiu acertar seus recebedores, parabéns. Mas não é sempre que o Josh Allen vai jogar bem, tá tudo bem, faz parte, sabe? E aí você tem agora um ataque equilibrado com o jogo terrestre funcionando, que isso ajuda muito. Dito isso tudo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse videozinho. E seguir o On The Clock em todas as redes sociais e virar membro, que a gente agradece bastante. E até uma próxima, galera. Valeu!